A palavra do prefeito. Conosco hoje, prefeito Anderson, conosco hoje aqui no Jornal da Manhã. Estou adiantando o expediente aqui, né, Giovana? Falando em cima, né? Só com o microfone desligado, ninguém ouve, né? Falei só para mim e o estúdio aqui, né? É que é muita coisa na pauta, né, Clemente? É muita pra coisa. Gente falar. E é só olhar para frente e ver uma luzinha vermelha ali acesa, no ar, né? Daí você não olha, daí conclusão. Fala pro prefeito Anderson, pro Oxeno, para você, pro Eloy, pro Lucan e mais ninguém, né? Prefeito, começando a nossa entrevista aqui, vamos falar aqui sobre, mais uma vez, a justiça, né? Que pede, a prefeitura pede que a justiça anule sentença que determinou a regularização do bairro no Banhado. É isso, prefeito? Como está essa questão? É uma questão até engraçada, né? Eu peço à justiça para que eu possa realizar o que a própria justiça determinou. Né? Olha que... Ou seja, é você que autoriza a justiça, uma né? confusão jurídica. Não, a justiça autorizou, embrólio, né? A justiça superior, o Tribunal de Justiça, que é superior à primeira instância, né? Em um recurso, o STF também julgou procedente, né? E aí uma decisão, né? Vamos dizer assim, uma decisão posterior dá uma decisão contrária. Eu tenho que voltar para a justiça. Que anula a decisão do STF, seria isso? Não anula, né? Porque não tem essa... Não, sim, mas se você analisar, a partir do momento que o STF deu uma decisão, está dada, né? Com certeza, está dada. Quer dizer, vai totalmente contra aqueles princípios que eu sempre tive, né? O STF é a decisão maior, né? Decisões jurídicas se cumprem, né? Isso para mim é que é o país democrático, né? Democracia é aquilo que você... É o respeito pelas decisões, é o respeito pelos poderes, né? Pela competência de cada um. Então a gente vê que, acho que nem entre a justiça está existindo esse respeito de competências, né? Análise pura é exatamente esta. Respeito e entendimento dado, né? Entendimento dado. Tanta informação que acaba confundindo, né? Acaba confundindo. Faz com que gere expectativa nas próprias pessoas que moram lá no Banhado, que isso é muito ruim, deixa com que elas também não saibam de fato aquilo que vai acontecer, né? Isso é péssimo, né? Gera uma confusão jurídica também dentro do processo. Para você também, que não sabe qual que é a decisão tomar, né? Sim, com certeza, mas o que eu sei é que essa decisão que tem que ser tomada é que o Tribunal de Justiça tomou, é o que o próprio STF tomou, que é na verdade o que a Prefeitura também faz, que a Prefeitura também decidiu, né? O que a Prefeitura entende também que é o correto, Clemente, porque a gente vive numa cidade onde nós temos leis, né? A Prefeitura faz exatamente aquilo que a lei permite, né? O cidadão faz aquilo que a lei, né? Aquilo que a lei não, né? Ele pode fazer tudo aquilo que a lei, né? O deixa fazer, ele tem a liberdade desde que ele cumpra com as suas obrigações. Então assim, a gente faz e lá a gente já sabe também com o mesmo rigor como a gente faz para todos os outros 99,9% do solo, de utilização de solo do município, onde você tem regras, sejam ambientais, sejam regras de utilização de solo pela lei de zoneamento. Então lá há um entendimento, a justiça apenas, né, ela ratificou essa situação, né, de realmente não poder ter ninguém morando, unidade de conservação, porque ela é um parque, enfim, toda aquela história que todos já conhecem. Essas decisões só traz confusões do ponto de vista jurídico, né? Traz uma esperança totalmente equivocada aos moradores, que a gente poderia estar tratando desse assunto de outra forma, conversando com as pessoas, sendo transparente, claro, né? Fazendo com que elas realmente entendam o processo, que a gente tem também toda a condição de ajudá-las, de levá-las para um local melhor, para que elas possam ter uma vida mais digna. Então tem todo um processo, mas nós encaminhamos, né, ao judiciário novamente todas as informações para que a gente possa fazer como nós sempre fizemos, dentro da lei, respeitando, né, e sendo realmente bem democrático. Eu imagino que muita gente esteja ouvindo a rádio agora, ou a rádio, no canal do YouTube, enfim, né? Está perguntando, mas o que houve no Banhado? O que tem acontecido no Banhado? Qual é a decisão que tem que ser tomada no Banhado que está tendo esse imbróglio jurídico, prefeito? Não, é uma decisão que já foi, né? A Prefeitura já há anos vem com essa discussão. É uma situação lá muito complicada, onde nós são duas situações, a gente precisa separar o joio do trigo. Temos uma situação do ponto de vista de criminalidade lá dentro, que usa-se daquela comunidade, daquelas pessoas que lá estão em situação de vulnerabilidade, muitas delas. Isso é um fato, isso é visível, né? Isso não é uma constatação minha ou da prefeitura, isso é um fato que existe na cidade. E a outra questão é o ambiente onde eles vivem. Primeiro, do ponto de vista ambiental, né? Numa unidade de conservação ambiental, onde não pode haver nenhum tipo de residência, né? E outra é as condições também das quais eles vivem lá há muitos anos. Eu acho que estar lá, já estamos lá há muitos anos, isso não justifica
justifica. É a mesma coisa que fala assim, o Clemente sempre fez, eu também vou fazer. Se ele faz errado, eu também vou fazer errado. Não é assim que funciona. A gente vive num país, né, numa cidade onde tem regras, a gente tem que ter toda, né, o respeito, tem leis, a gente precisa seguir. Então, lá fica aparecendo muitas vezes que lá fica, né, fica apartado. É um outro mundo separado. Agora, recentemente, teve uma fiscalização, que é o que acontece na cidade, como todos os dias. Nossos fiscais estão na rua, recebem denúncia, recebem informações, né, e foram lá e fizeram uma ação, né, juntamente a um pessoal que faz reciclável, né, que pega reciclável e guarda. Totalmente irregular, já tinha sido notificado para tirar, do ponto de vista de utilizando a área pública para colocar aquele material, já misturando lixo com reciclável, foi notificado. Aí a prefeitura vai lá, faz uma ação, como faz em qualquer outro bairro, como faz em qualquer outro, em qualquer outra, né, região da cidade, mas aí sempre faz o protesto, estamos sendo oprimidos, quer dizer, sempre tem uma parte política por trás, né? Que você vê que as pessoas que estão lá protestando, 90% não são que moram lá, né? São 10%, os 90% são os amigos do Resista, né? Que são completamente hipócritas, né? Do ponto de vista de querer gerar essa expectativa para aquelas pessoas, quer dizer, usam das pessoas, né? Para poder sempre se promoverem do ponto de vista pessoal ou político, né? Então, é muito ruim essa situação, é muito, né? Ninguém ganha, a cidade perde, aquelas pessoas são as que mais perdem do ponto de vista, né, da gente poder realmente ajudá-las, que é isso que o município quer. Não é eu, o prefeito, não é a prefeitura, somos nós, a cidade, queremos dar as mãos, vamos dar as mãos para aquelas pessoas e ajudá-las, para que elas realmente possam ter uma vida mais digna, principalmente as crianças que lá vivem, principalmente elas, para que a gente possa dar também um futuro muito melhor. Prefeito, ali é uma área pública, as pessoas que lá estão, moram lá há muitos anos. Onde é que entra aí, ou se é que entra, né, o lance do direito adquirido? Isso não existe quando se trata de próprio público? Não, isso não existe, né? Em área pública isso não existe uso capião, né? Isso não tem como você ter, isso não cabe em área pública. Lá também você tem áreas também lá que não são públicas, são áreas privadas, mas por serem uma unidade de conservação, aí você tem leis ambientais que são muito, as nossas leis ambientais são muito boas do ponto de vista de ser rigorosas, né? Da preservação. Então isso é também algo que acontece ali no parque também. Então tem essas duas situações. A decisão não foi da retirada do banhado todo, né, de toda aquela comunidade, foi de parte dela, em torno de 140, 150 casas ali, barracos que tem ali, que seriam retirados desta decisão. Há um processo que fala do banhado como um todo, né, para que a gente possa realmente fazer a transferência de todos, mas desta primeira decisão foi apenas dos barracos que tem ali nas unidades de conservação. Tá certo. Prefeito, temos aqui duas reclamações de ouvintes. A Gilvaneide, que é moradora de São José dos Campos, ela diz que em outubro de 2021 procurou o hospital com queixas de dores no quadril. Com o passar do tempo, as dores foram aumentando tanto que ela não conseguia ir trabalhar nem a pé. Depois teve que pedir conta do trabalho porque não conseguia mais se manter em pé por muito tempo por causa das dores. Em fevereiro do ano passado, foi diagnosticada que ela estava com artrose no quadril e que o caso dela seria necessário fazer uma cirurgia para colocar uma prótese. Nos últimos 18 meses, o seu quadro clínico piorou e a última consulta que ela fez foi no mês de junho deste ano, no Hospital da Vila Industrial. O médico disse que não existe uma previsão para ela fazer cirurgia. Ela mora com o filho, ambos precisaram parar de trabalhar por conta da doença. Ela por conta das dores e da falta de mobilidade e ele para ficar cuidando dela. E ela queria uma resposta da prefeitura, se há alguma possibilidade, enfim, o que pode ser feito nesse caso? O importante, Giovana, se ela pudesse, não tem o nome dela e o número do CRA, até para que a gente possa levantar. Como trata de prótese, pode ser que ela esteja encaminhada para uma cirurgia juntamente ao CROSS, que é o Estado, né, ao Hospital Regional. Mas aí é bom que eu consulte, né, para dar até a informação correta, mas o contato dela para que eu possa ver a situação. Tem muitos casos que entra pelo Hospital Municipal ou pela rede pública municipal, mas em algumas cirurgias vai para o CROSS. O CROSS é quem faz, né, faz a coordenação, faz os encaminhamentos juntamente ao Estado, né, que chama CROSS, que vai para os hospitais regionais das cirurgias. Mas eu levanto sim essa situação. É lógico que é muito tempo, prefeito. É muito tempo. Assim, se é encaminhamento do médico, né? Se é encaminhamento cirúrgico e o médico faz o encaminhamento com urgência, não demora tanto tempo assim, né? Muito pelo contrário, tem um atendimento. A gente sempre diz, quando o médico faz o encaminhamento de cirurgia, né, e faz lá que o encaminhamento ele é de urgência,
Isso daí ele tem prioridade, né, na fila, em seus procedimentos. Nos casos como é de fila, prótese, prefeito? Oi? Isso tem fila, então? Isso tem fila. A gente tem uma fila. Tem fila porque muitos casos de prótese, né, as questões de prótese de audição, né, a gente tem muitos aí que são ligados ao Estado, né? A gente vem discutindo isso com o Estado. O mês passado o Estado teve aqui, né? O Estado que eu digo, a Secretaria de Saúde do Estado esteve em São José dos Campos, o governador Tarcísio está fazendo essas reuniões em todas as regiões do Estado de São Paulo, para a gente poder repactuar todas essas relações com as DRS, que são os Departamentos Regulatórios de Saúde, né, do Estado. A gente precisa melhorar muito esse fluxo, né? O Felício é um que cobra muito o nosso vice-governador, porque ele como prefeito, né, foi prefeito, ele sabe realmente do que as cidades passam correlamente, né? Então, e hoje ele está no Estado, então o próprio Felício, juntamente com o Eleusis, que é o secretário de Saúde do Estado, né, já tem essa política, já começaram a fazer essa discussão, teve aqui em São José dos Campos, e nós temos os nossos maiores casos aqui de fila, seja de aparelhos auditivos, seja de prótese, entrega de cadeiras de roda, entendeu? Então essas daí são as maiores filas que nós temos e demora. E a maior necessidade, as pessoas acabam impactando, né, muito ali na sua rotina, da sua vida, com situações que a gente tem que evitar essa situação do ponto de vista de sair do emprego, né, de o filho também não poder trabalhar para ter que cuidar. Você vê o impacto que isso daí traz ali para uma família. Prefeito, onde você fica em São José, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, ele inaugurou ontem a coalizão empresarial do Vale do Paraíba. Este encontro foi no Ciesp, eu acho, é isso, né, prefeito? Isso, foi no Ciesp. Você esteve lá? Eu não estive lá, eu estava em Caxias do Sul. Ontem, né? Eu fui para Caxias do Sul e voltei em 24 horas, né? Eu cheguei essa madrugada. Caxias é Santa Catarina ou é Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? A segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Porto Alegre, capital. Eu estive ontem lá no 5º simpósio da SAE Brasil, né? Falando sobre mobilidade urbana, levando algumas ações que nós aqui em São José fazemos, os nossos projetos aqui. Foi um debate muito bom. Também aproveitei para visitar, foi uma das empresas também que estava organizando o simpósio, a Marco Polo. Então aproveitei também para visitar a Marco Polo. Aliás, os nossos veículos aqui da linha verde são Marco Polo e BYD. Então lá eles têm lá hoje uma grande produção lá de veículos, já começando já veículos com outras energias, né, de energia, seja de etanol, ônibus a etanol, seja a gás, seja a hidrogênio, né, elétrico também. Então isso é bom a gente conhecer até para ver como é que as nossas fábricas brasileiras também estão se comportando. Então foi uma visita na Caxias do Sul, mas o Alberto Marques, nosso secretário de inovação, esteve juntamente com o Jorge Lima, com a Alexandra Guioso, que é a nossa diretora aqui da Ciesp, né, que faz um grande trabalho juntamente à indústria. E lembrando, nós fechamos agora o mês de julho, né, o mês de junho, aliás, com um saldo positivo da indústria aqui em São José dos Campos, com 1.600, né, saldo positivo de carteira assinada. Então, assim, aliás, também exportação também, né, prefeito? Oi? A exportação também, São José está muito bem, né? A exportação também está muito bem, até pelas questões do aeroporto Sim. Que a gente vê essa questão. Mas da indústria, Clemente, assim, diferente do que está acontecendo no resto do país, né, assim, nas demais regiões do país, nós em São José dos Campos aqui estamos bem do ponto de vista da geração de emprego na indústria. Então, quando a gente fala, né, que a indústria, ela vem sendo, né, ela vem diminuindo o seu tamanho, a indústria 4.0 vem cada vez ocupando mais, vem fazendo isso aqui em São José, a gente está conseguindo aí demonstrar e provar, né, ao contrário. Isso é bom, né, uma geração de emprego muito importante para a cidade. Então ontem o Jorge Lima tem essa coalizão que é juntamente com a Ciesp, com o município, né, aqui nós um grupo aqui muito com todas as indústrias da região. Então ontem teve essa reunião e foi muito positiva. Eu conversei com o Mano ontem no final do dia, né, sobre a reunião, foi super, né, muito importante. A semana passada eu tive aqui também o secretário de importação, que faz de negócios internacionais, que é o que cuida das importações e exportações. Também o Lessa, ele esteve em São José dos Campos aqui, também conversando muito até com a relação às exportações e importações com o nosso aeroporto, que é algo que, né, na sua vocação, como nós sempre, né, já dizíamos da vocação do nosso aeroporto, já está com voos, com voos de cargas, 2 voos para os Estados Unidos por semana, né, já tem uma grande demanda já para criar novos voos. Tem uma reunião a semana que vem, Clemente, com mais de 90 empresas já confirmadas para participar numa reunião juntamente com o aeroporto, né, com a empresa que faz a gestão do aeroporto, para que as empresas também saibam, a indústria saibam também quais são as políticas, quais são os projetos, quais são os planos do aeroporto, para que a gente possa aí, né, ter uma sinergia aí com todos da região. Todo mundo sabe quanto eu gosto de avião, né? E quanto que eu sempre falei sobre o avião em São José dos Campos, né? Vocês viram, eu estava na região 9 de julho aqui em São José dos Campos, fiquei meia hora parado lá.
Nessa meia hora eu contei, passaram 6 aviões. Falei, que maravilha, né? Estou vendo aviões em São José dos Campos. Não, quando você imagina, ontem eu fui para Caxias do Sul. Que tem avião pequeno, né? Caxias do Sul tem um aeroporto menor do que o nosso, né? Eu cheguei lá ontem cheio, lotado, voo cheio. Eu falei, poxa vida, né? São José, por favor. Mas teremos novidades em breve com relação aos voos de passageiro. Galeão. Já tem um passo resolvido já, né, que o Rio de Janeiro, lá tinha umas questões com a Gol, o Galeão com um problema, ele está em crise, né? O Galeão está em crise, já prestes a fechar, mas o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro já entraram em um acordo já, então isso para nós é bom, isso nos ajuda aqui também. A ligação também com, acho que Confins lá em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Também em Guarulhos, né? Então assim, essa conversa está bem caminhando, em breve, né, teremos aqui os nossos voos comerciais, os voos de passageiro. Vamos lá então, Giovana, mais uma pergunta para o prefeito. Prefeito Fernando, morador de São José, ele diz que a prefeitura tem recapeado avenidas e ruas muito importantes e ele gostaria de saber se também a Avenida Barão do Rio Branco, no Jardim Esplanada 2, está ou será contemplada com esse benefício. Ele diz que há muito tempo apenas 1/3 foi feito e o restante continua irregular, repleta de emendas, reparos de emergência que mascaram a sua importância. Tem alto fluxo de trânsito, tanto leve quanto pesado, um comércio ativo e vigoroso, além de moradores ao seu redor. Quando teremos esse recapeamento? Até dezembro. A Rio Branco está contemplada dentro do plano nosso de recapeamento. São 71 quilômetros de vias, são 42 vias que estão dentro do nosso plano aí até dezembro de fazer o recapeamento. Estamos fazendo ali a região central, região norte, da cidade, lá Pico das Agulhas Negras, Numa de Oliveira, Piraquara Clube, está sendo feita nesse momento, são 13 vias na região norte, e agora aqui na região central nós estamos terminando ali a região centro, e agora vem aqui pro centro expandido, como a gente chama, Vila Ema, Vila Diana, e a Rio Branco ali será uma das primeiras que serão recapeadas, exatamente esse trecho. Aliás, a Rio Branco, esse trecho, ela se transformou muito nos últimos anos, principalmente com o comércio, né? Antes ali o comércio ia no máximo ali próximo da ITEP, né? Ali era uma parte mais comercial, hoje não, a Avenida Rio Branco até a sua totalidade ali com muitos comércios, um comércio muito forte, muito bom, então ali a gente faz também sim um recapeamento dessa via. Prefeito, reclamação recorrente aqui na rádio sobre o problema dos moradores de algumas suas avenidas. Tô aqui tá pra gente aqui o Piquirões, aqui no Aquários, em frente ao número 121, mas se não me engano tem também uma reclamação ali da rua Nassau, onde moradores ou alguém nesse sentido tem colocado cones para atrapalhar o estacionamento, local que não tem nenhuma decisão da mobilidade urbana, que tem a faixa amarela, não pode parar. Mas ali o pessoal está guardando vagas com cones. Como é que faz, prefeito? Tem que ter uma atitude para tomar, porque não é legal isso, né? Não é legal não. Não pode. É ilegal. Aliás, os nossos agentes de trânsito, quando passam em ruas assim que estão com cone ou com comércio, acaba colocando cone ali para reservar e não está, isso não está autorizado pela Secretaria de Mobilidade, o agente de trânsito recolhe o cone. Outro dia mesmo eu vi um vídeo de um comerciante que as suas câmeras do seu comércio filmou o agente de trânsito retirando o cone, colocando na caminhonete e saindo com o carro, né? Ele fez um vídeo falando, olha que o agente roubando o cone. Isso não existe roubando, muito pelo contrário, né? É obrigação nossa do agente, se não tiver autorização, a gente faz a retirada desse cone. O cone não fica com o município, fica lá à disposição para o comerciante poder ir lá, para o comerciante, dono de uma residência, né? Não seja quem for, para ele ir lá e retirar o seu cone de volta. O cone é dele, não tem problema algum, mas ele não pode colocar sem uma autorização. Quer fazer algum tipo de interdição? Peça autorização para a Secretaria de Mobilidade, coloque o problema da qual você tem, né? Que a Secretaria pode, dentro da lei, também ajudar. Param aqui, eu vou sair na minha garagem, não consigo sair, a gente faz uma demarcação melhor, a gente faz instalação de placa, seja sinalização vertical, horizontal, não tem problema, mas peça à Secretaria de Mobilidade. Seu assessor aqui, o Lucam, passou bem aqui. A colocação de cones, cavaletes, caixotes e outros com finalidade de garantir livre a área de carga e descarga, trata-se de uma infração de trânsito prevista no artigo 246 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A multa é grave, R$ 195,23 e é aplicada à pessoa física ou jurídica. Então isso é fato, né? Sim. É lei federal. E sempre que nós identificamos os nossos agentes de trânsito, principalmente que são comércios, que a grande maioria dos casos são em comércios, os nossos agentes notificam o comerciante. Fala, olha,
Scone não pode ficar aqui, eu peço que o senhor retire e tal, ok. Então é feita uma notificação ali verbal, né, ao comerciante. Mas se ele não cumpre, a gente faz o recolhimento. Só lembrando, Rua dos Piquirões aqui na Aquário, também na Rua Nassau, aqui na região do São Dimas, em São José dos Campos. Prefeito, amanhã haverá um lançamento do movimento de política por gente que vale. Pessoal do PSDB, que você conhece muito bem, pessoal que realmente você teve acesso por muito tempo no PSDB, e amanhã o Emanuel Fernandes, Eduardo Cury, também o próprio Isaías Santana, de prefeito de Jacareí, estarão nesse movimento às 6 horas da tarde. Amanhã pela manhã, Isaías vem à rádio, vem também Eduardo Cury, e eu estou esperando também o Emanuel Fernandes. Parece que ele não virá. Então, como é que você recebe essa informação do ponto de vista político, prefeito? Olha, Clemente, eu acho muito legal. Aliás, acho que, né, são grandes políticos aí que estão se reunindo. Eu vejo pelas redes sociais, né, desse movimento do qual eles vêm fazendo, que é um movimento apartidário, né? Apesar de eu não ser convidado para fazer parte do grupo, mas é um movimento apartidário que eles estão fazendo, assim dizem. Como assim, prefeito? Apartidário, você tem 3 políticos de ponta, que é o Emanuel Fernandes, o Isaías Santana e o próprio Eduardo Cury. Não, isso é o que está sendo divulgado, né? Está sendo convidado, que é partidário, quer dizer, quando você tem, né, ali mais de um partido, quer dizer, você não tem a questões de bandeira partidária. Mas eu não faço parte do grupo, até porque eu não fui convidado. Mas eu acho muito importante. Aliás, eu vim né, a minha escola veio de Emanuel Fernandes, né? Foi onde eu aprendi, foi onde eu vim para a política, foi uma pessoa que eu sempre admiro, foi onde eu aprendi todos os meus valores políticos, né? Porque os meus valores, né, éticos, de conduta, isso daí eu trouxe da minha casa, né? Eu escolhi o partido, isso eu aprendi em casa, né, com os meus pais. O partido foi um partido da qual eu me identifiquei, né? Que depois o partido saiu de mim, né? O PSDB que, né, deixou de ser aquele partido da qual, enfim, daquilo que ele tinha da sua raiz, das suas propostas, quando a gente fala de Mário Covas, de Montoro, né, que eram pessoas que realmente fizeram a diferença na política do Brasil, né? Seja de direta já, seja do combate ao, né, a questão do quanto eles foram para as ruas, do quanto eles brigaram, daqueles discursos que eram feitos, né, que eram esperados. Eu me lembro, né, que as pessoas paravam para ouvir os discursos no Senado, né, dos senadores, dos deputados. Então, mas eu acho bom, acho que isso daí, acho que na política é sempre bom a gente fazer esse processo. São pessoas que têm uma grande capacidade de conhecimento, o Emanuel, né, o próprio Cury, acho que são pessoas aí que são, né, tem uma história política. Mas o Emanuel não está afiliado ao partido do PSDB, né? Ele foi desfiliado pela Justiça, né? Naquela condenação dele, a própria Justiça ou desfiliou do partido, é isso? Houve uma reviravolta no caso? Ou você não sabe disso? Que eu saiba, não sei. O que eu saiba é que ele não estava mais filiado já no partido, já pelo menos enquanto eu estava lá no PSDB, né? Eu como presidente do PSDB, ele não estava mais filiado já ao PSDB. Por isso eu queria a vinda dele aqui amanhã falar sobre isso, é importante para que o ouvinte saiba, né? Não, sim, aí quando eu saí de lá do PSDB em janeiro de 2022, né? Aí eu já não tenho mais nenhuma, né, já não sei já exatamente lá o que aconteceu, o que ocorreu no partido. Tem um grupo, né, que foi conosco, a gente não teve nenhum rompimento com o PSDB, não foi essa assim de São José dos Campos, muito pelo contrário, o que a gente teve aqui foi uma questão de que o partido realmente, né, principalmente a nível estadual e a nível federal, e que eu vejo que isso daí não mudou muito. Eu não sei hoje se esse grupo eles estão tentando recuperar, né, fazer com que o PSDB realmente, né, se tem aí uma outra trajetória do PSDB, ou quando se fala de suprapartidário, né, não dá para entender qual vai ser qual vai ser a forma de se fazer, né, que suprapartidário, então eu posso admitir todo mundo, né? Eu, por exemplo, tenho partidos que eu não quero do meu lado, PT, PSTU, PSOL, de forma alguma. Isso daí a gente tem divergências ideológicas e divergências, né, administrativas, questões políticas, partidárias, tenho todas as divergências, né? Respeito, mas tenho todas as divergências. Para fechar com você aqui, ontem o José Dimas Pereira, que é diretor da SASC também, encaminhou ao presidente do partido PSDB, José Melo, uma carta dizendo que está informando que está deixando o governo, deixando a diretoria dessa secretaria, prefeito. Teve conhecimento disso já ou não ainda? Não teve. Tive conhecimento através de terceiros, né? Infelizmente. Então tá. Prefeito, é isso. Eu acho que as coisas começam ano que vem é ano de eleição, é inevitável que as disputas comecem, né? Daqui para frente, né? Um ano passa rápido, né, prefeito? Já estamos em agosto, né? É inevitável, mas é uma pena, né? No Brasil nós temos uma cultura de que nas eleições já começa na desconstrução das pessoas, né? Infelizmente, a oposição gosta de desconstruir, porque a gente não tem infelizmente a gente não tem uma oposição que é proativa, uma oposição que realmente faz o trabalho de colocar
colocar, né, novas propostas. É sempre você começa sempre o pré-período eleitoral na desconstrução. E eu vejo que esse ano está bem precoce, né? A gente é há 1 ano e meio das eleições, né? Todo mundo querendo falar de eleição, mas não tem problema. Acho que enquanto tem grupos que falam de eleição, eu trabalho. E né, para que a gente deixe a cidade melhor. Com você, inclusive, né? Quando estava no partido do PSB, falava deixar tudo para a última hora, né? O PSB é um partido que ficava em cima do muro e deixava para os 45 segundos do tempo, né? E agora não, já está antecipando bem, né? Lembrando que o José Dimas Pereira é o ex-vereador, né? É o conhecido como Padre Dimas, né? É o Padre Dimas, né? O Padre Dimas sempre colaborou conosco, aliás, trabalha na Secretaria hoje de Apoio Social, lá ajudando nós lá em todas as políticas públicas sociais. Perfeito, obrigado. Bom dia, sucesso. Eu que agradeço. Bom dia a todos.